Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo porque agora o assunto é Campeonato Brasileiro. Botafogo visita o Juventude pela 22ª rodada. Vamos falar tudo sobre essa partida nesse vídeo aqui. E o pré-jogo já está aqui na tela do meu computador. Eu vou trazer tudo para vocês. Arbitragem, como chegam os dois times, o histórico do confronto, a escalação do Juventude, que conta com muitos desfalques. O Juventude está desmantelado para esse jogo. Você quer a informação exata de qual time o Arthur Jorge irá entrar em campo amanhã, 11 horas da manhã, você vai ter que tentar essa informação diretamente com ele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Hoje, ele fez um último treinamento para definir o time. Então, só momentos antes do jogo que a gente vai saber qual time que ele irá escalar. Mas aqui eu dou minha opinião, eu não abro mão disso, eu não fico preocupado se eu vou me indispor com quem quer que seja. Aqui é um canal de opinião. Então, se você quer que eu fale somente a provável escalação baseado em GE, baseado em portais esportivos, então você vai se decepcionar. Aqui eu vou dar a minha opinião. Beleza? Bom, vamos lá. O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. O operador do VAR será Rodrigo D'Alonso Ferreira. Todo vídeo pré-jogo eu falo a mesma coisa e é impressionante como acontece sempre o contrário. Eu sempre falo que a arbitragem não seja a protagonista da partida. Que o protagonismo fique para os times e que a arbitragem faça um trabalho correto, sem beneficiar quem quer que seja, que tome as decisões acertadas. É isso que a gente deseja. Fica aqui, né, a minha torcida para isso. O jogo é amanhã, 11 horas da manhã, no estádio Alfredo Jaconi, no frio de Caxias do Sul. Bom, trazendo aqui algumas informações acerca do Juventude. Como chega o Juventude para essa partida? Após empatar com o Fluminense por 2-2, o Juventude avançou às quartas de final da Copa do Brasil, porque venceu o primeiro jogo por 3-2. No Campeonato Brasileiro, não está em bom momento. Não vence há 5 jogos, sendo 3 empates e 2 derrotas. Somando 22 pontos, estando nesse momento no meio da tabela. Nesse momento, o Juventude ele não corre risco de queda. Vem fazendo um campeonato de meio de tabela razoável. Tem um jogo a menos. Jogo contra o Cuiabá, que ainda não tem data definida. Na última partida pelo Campeonato Brasileiro, empatou por 1-1 com o Corinthians fora de casa. Como mandante, o Juventude vem fazendo grande campanha, embora tenha perdido a invencibilidade. São 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Juventude só perdeu uma vez jogando em casa no Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura terá uma lista grande de desfalques por cartões. O goleiro Gabriel, o lateral esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa foram expulsos. Além disso, o meia Luiz Mandaca levou o 3º cartão amarelo. O zagueiro Danilo Boza e o lateral direito João Lucas também são dúvidas por lesões. O treinador deve promover as entradas do goleiro Matheus Claus, do lateral esquerdo Gabriel Inocêncio e do atacante Edson Carioca. Além, né, desses desfalques por questão de suspensão, ainda tem as dúvidas por questão de lesão. Então, o Juventude tem 3 desfalques certos de jogadores titulares e podem ter mais 2. Como chega o Botafogo para essa partida? No Campeonato Brasileiro, o último resultado foi a goleada aplicada sobre o Atlético Goianiense por 4-1. Com isso, o Botafogo retomou a liderança com 43 pontos.
Porém, além de defender o posto mais alto, a liderança, o Botafogo tem que se manter líder nessa rodada. É claro que tem que jogar esse jogo contra o Juventude para vencer. O Botafogo é um time melhor, mesmo que tenha desfalques. O Botafogo é o líder do campeonato e tem que jogar como líder. Tem que fazer valer o investimento que tem, é um investimento que fez e o elenco superior que tem. Então, assim como o Botafogo ele teve uma ótima postura na vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa, quando o Botafogo não abriu mão de jogar, saiu à frente do placar e continuou buscando sempre o ataque, sempre buscando o segundo gol, o terceiro gol, o quarto gol, tem que ter a mesma postura contra o Juventude. E no momento o Botafogo ele vive um momento de instabilidade. Nos últimos 5 jogos o Botafogo só venceu um. Precisa retomar o caminho das vitórias. Então, isso tem que acontecer nesse jogo contra o Juventude para chegar também com mais moral, chegar motivado, chegar com forças para o jogo contra o Palmeiras quarta-feira. Esse jogo contra o Palmeiras quarta-feira é o jogo mais importante do Botafogo até esse momento na temporada. E por isso se faz muito importante o Botafogo ter uma boa atuação e uma vitória sobre o Juventude. Sobre o retrospecto do confronto, Botafogo e Juventude já se enfrentaram 24 vezes. E existe aí um grande equilíbrio. 8 vitórias do Botafogo, 8 vitórias do Juventude e 8 empates. No último jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Botafogo venceu por 5-1, aplicou uma goleada aí, foi a maior goleada do Botafogo na temporada, no primeiro turno, onde o Botafogo deu um banho de bola, jogou muito bem. E o técnico do Juventude disse que o Juventude perdeu condicionado pela arbitragem. Ele achou injusta a expulsão do jogador do Juventude e disse que o Botafogo venceu. Ele falou exatamente isso. Venceu porque o jogador do Juventude foi expulso. E que aqui, né, no Alfredo Jaconi, será diferente. Vamos ver. Bom, e agora, entrando na questão dos desfalques do Botafogo para essa partida. Existem aqueles desfalques que já são do conhecimento de todos, né? Que é o Pablo, Jefinho, Matheus Nascimento, Rafael, Eduardo e Júnior Santos. 6 jogadores no departamento médico que não tem previsão de retorno. Sinceramente, eu acho isso tudo muito obscuro. O Botafogo não informa nada em relação ao retorno dos jogadores. A gente não sabe, cara. O Jefinho, bem ou mal, é um jogador que está fazendo falta para o time e já está lesionado há muito tempo. O Eduardo se lesiona quando bate um pênalti, vai ficar o resto do ano fora. O Júnior Santos se lesiona dando um pique, né? Ele corre, fratura a tíbia, pelo menos foi isso que surgiu de informação, fraturou a tíbia. E aí, alguns dias atrás, ele aparece correndo na bicicleta, e aí estão dizendo que a recuperação dele está sendo mais acelerada, né? Com muito mais rapidez do que o esperado. Mas a gente fica completamente no escuro. E tem a situação do Tiquinho, que não treinou ontem, sexta-feira, não treinou. Nesse momento que eu gravo o vídeo, não saiu informação se ele vai viajar. São exatamente 9h30 da manhã, não surgiu informação se o Tiquinho vai estar disponível para esse jogo contra o Juventude. E é mais uma coisa aí que a gente não entende, cara. A gente não entende. No marketing da camisa preta que foi lançada aí, que eu achei muito bonita, eu não me importo com aquele escudo dourado, eu sinceramente não me importo com isso. Eu particularmente achei a camisa muito bonita. E o Tiquinho estava, né, no marketing. Tem lá as fotos dele com a camisa. Mas ele segue em dúvida, segue sentindo dores, não treinou ontem, a gente não sabe se vai jogar. Enfim, o que eu me importo, cara, é com o elenco. O fato do Botafogo não ter contratado o lateral direito até agora,
O fato do Botafogo ir para o jogo contra o Palmeiras só com o Matheus Ponte de lateral direito e sem ter contratado um zagueiro, tendo somente três opções, e um deles é o Lucas Halter, que é fraquíssimo, isso sim me incomoda. Isso sim é um erro de gestão. Isso sim é um erro de planejamento. Mas enfim, continuando, né? Com isso dito, todas essas lesões, além de todas essas lesões, ainda temos 2 desfalques por suspensão. Tietê e Luiz Henrique não poderão jogar esse jogo contra o Juventude. Luiz Henrique levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Atlético Goianiense e o Tietê foi expulso. Então, são menos 2 jogadores aí disponíveis para o jogo. Com isso dito, a minha escalação para esse jogo seria John, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa, Cuiabano. Dupla de volantes, Gregory e Alan. Na minha opinião, o Alan tem que começar jogando, porque o cara tem que jogar. Ele tem que jogar. O Alan veio com status de titular, então o cara tem que ter ritmo de jogo. E a mesma coisa o Almada. O Almada tem que começar jogando esse jogo. Ele começou jogando o jogo contra o Bahia e teve até uma boa atuação. Gostei da atuação do Almada enquanto ele esteve em campo. Então ele precisa adquirir ritmo de jogo para quando chegar o jogo contra o Palmeiras, ele esteja mais pronto, né? Esteja mais entrosado. Então ele tem que ter entrosamento com o time e tem que jogar. Então eu colocaria o Almada para ser esse terceiro homem de meio campo. Ponta direita, Carlos Alberto. Ponta esquerda, Matheus Martins. E na frente, Igor Jesus. Eu pouparia o Savarino para esse jogo. Eu não escalaria ele de início. O Savarino é um jogador muito importante. Considero ele titularíssimo desse time. E a gente não pode correr risco de perder mais jogador por lesão. Então eu pouparei ele para esse jogo. Colocaria Matheus Martins e Carlos Alberto como os pontas. E Igor Jesus na frente. Eu não gosto do Carlos Alberto, sinceramente. Acho limitadíssimo. Acho fraco, mas é o que a gente tem no momento. Beleza? Então, é isso. Não vou me estender mais. O vídeo já está ficando extenso. Eu vou me despedindo por aqui. Vamos por mais 3 pontos para chegar aos 46 e manter a liderança isolada da tabela. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.